Oi, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo de 2019. Hoje eu vim num lugar super especial, no meio da natureza, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, para que a gente possa se conhecer. O objetivo do vídeo de hoje é que a gente possa se aproximar um pouquinho mais, afinal de contas, todos os dias a gente está junto, eu contando coisas para vocês, então eu acho importante, quando a gente quer se conectar com alguém, a gente possa conhecer quem é essa pessoa que está aí do outro lado, né? Então, muito prazer, eu sou a Carolina e esse é o meu vídeo número 1 de 2019. Blim, 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 blim. Deu, voltou da vinheta. Acho que é difícil a gente dizer profundamente quem a gente é, né? Eu sou um pouco filosófica nessas coisas e acabo me perdendo um pouco, assim. Faz algum tempo que eu tento entender quem é a Carolina. E eu acho que a Carolina em si, ela é muitas coisas. Coisas que eu nem sei ainda exatamente, porque ao longo do tempo a gente vai se construindo. Mas eu sou uma menina muito sonhadora, uma menina muito amorosa, uma menina que vive muito pelo sentimento. E eu acho que é muito disso que eu venho para trazer no mundo, assim, sabe? E um dos motivos que eu criei o canal também foi por isso, para que eu pudesse espalhar amor para cada um de vocês e para deixar esse amor registrado no vídeo e em cada um que eu toco com as palavras, enfim. Então eu acho que quando a gente vai em algum lugar e a gente precisa se apresentar, muitas vezes a gente pergunta, né? Quem é você? E a pessoa diz, eu sou falando de tal e eu faço X coisa. Eu acho que quando a gente se apresenta dessa forma, dizendo só aquilo que a gente faz, a gente está um pouco limitado, porque aquilo é o que a gente faz, não aquilo que a gente é. Faz parte de uma coisa muito mais complexa. Então é muito difícil eu dizer para você quem eu sou. E eu espero que aos poucos, enquanto você vai me conhecendo, você mesmo possa tirar as suas conclusões de quem é a Carolina. A gente está falando um pouco sobre a Carolina de hoje, mas vamos falar um pouquinho da Carolina da infância? Vamos. Quem era a Carolina quando era criança? Eu sempre fui uma menina muito inventora. Eu sempre gostei de inventar muitas coisas. Minha mãe dizia que eu adorava inventar moda, porque eu sempre queria fazer uma coisa diferente do que todo mundo. Então eu trago muito da Carolina criança junto comigo. Por um tempo eu acho que eu tentei me encaixar demais num universo muito profissional e tentei deixar ela um pouco de lado, mas eu acho que sem ela eu não sou quem eu realmente sou. Então existe um lado de mim criança, assim, que eu gosto bastante e eu espero que ele nunca morra dentro de mim. Essa Carolina criança que gostava de inventar, assim, inventou o que quando era criança? Ai, tantas coisas. Eu desde criança gosto de empreender. Eu acho que, lógico, eu não tinha essa consciência quando eu era mais nova, mas o empreendedorismo para mim, assim, ele cresceu comigo e foi amadurecendo ao longo do tempo, né? Quando eu era criança, eu, por exemplo, eu amava os Rebeldes e era a minha banda favorita e eu fiz até um cover na época dos Rebeldes, tem uns vídeos perdidos aí no YouTube e se eu tiver coragem no final desse vídeo eu deixo na descrição para vocês olharem. Então teve uma vez que os Rebeldes eles iam fazer o último show, era o Tour de La Dios. E a minha avó, ela era muito parceira, assim, e ela costurava na época, e eu adorava coisas de moda. E aí eu inventei de fazer os figurinos do Rebelde, porque muitas pessoas gostavam, eles tinham um fã-clube bem grande também. E ali eu comecei a perceber que eu gostava realmente de empreender e de inventar coisas. E eu já fiz tantas coisas, desde a época do colégio eu era líder, então eu montei time de teatro, eu fiz time de futebol, eu fiz grupo de meninas para conversar, enfim, eu acho que eu sempre estive muito envolvida em criar coisas. E o que é o empreendedorismo na tua vida, assim? O empreendedorismo, para mim, eu acho que ele vai muito mais, vai além de montar um negócio. Eu acho que ele é um movimento dentro da pessoa, um movimento de independência em um movimento transformador, capaz de transformar tanto a pessoa quanto o meio que ela está inserido. Eu acredito muito nessa força e eu acho que, assim, eu tomei um pouco mais de consciência disso em 2013, quando eu trabalhava num banco e eu me sentia muito frustrada porque eu era quase que um robô. Eu só fazia as coisas
sem pensar, manualmente, e não era isso que eu queria para a minha vida. Então, em 2013, eu pedi demissão desse banco e eu disse que eu queria empreender. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, né? Na época, eu tinha 18 anos, eu tinha uma estabilidade financeira bem boa para quem tinha essa idade, mas eu segui meu coração e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Lógico que depois disso, eu dei com a cara na porta algumas vezes, até porque eu estava, assim, o sonho que eu tinha era empreender, ter meu próprio negócio. E a primeira coisa de um empreendedor, quando decide empreender, é estar um pouco apaixonado demais pela sua ideia. E esse apaixonamento faz com que a gente, muitas vezes, coloque os pés pelas mãos. E naquela época foi exatamente isso que eu fiz. Mas foi importante para que eu pudesse entender, né, e entrar um pouco mais profundamente dentro desse mundo. E empreendedorismo para mim é isso: ter coragem de seguir seus sonhos, de colocar a cara a tapa, de correr riscos para se transformar e para chegar onde você quer. Porque é isso que ele me diz, assim, ser independente, sabe? Poder fazer as coisas por si só e chegar onde você quer estar. E qual foi a tua principal ideia empreendedora? Eu acho que eu não tive uma principal ideia empreendedora ainda. Eu tive muitas ideias e essas ideias, elas vinham muito dependendo do meu momento de vida, né? Então, por exemplo, eu tive essa ideia de vender os figurinos dos Rebeldes quando eu tinha 16 anos, porque o meu objetivo era ter dinheiro para ir no último show deles. Depois disso, eu fui estagiária uma época da Caixa Econômica Federal e, nossa senhora, eu acho que meu salário não chegava nem a R$ 400. Então, eu fiz o Princess Day, que era um pacote que valia R$ 10 na época. Era um pacote de beleza que eu fazia sobrancelha, hidratação e maquiagem e escova no cabelo das mulheres. E na época, minha madrinha, ela ia nesses bailes, nesses bailões, sabe? Nesses bailões sertanejo. E aí eu pensei assim, bom, tem um monte de mulher, né, que, enfim, que gosta de ir nesses bailes, então eu vou fazer um pacote aqui para ajudar elas. Foi bem interessante, mas eu fali porque R$ 10 não cobria nem os custos de deslocamento e nem, enfim, os cremes que eu utilizava, mas foi uma experiência super legal. Depois disso, eu montei o Wannabe, que era um grupo de meninas. Logo depois que eu pedi demissão do outro banco que eu fui trabalhar, o Wannabe, na verdade, ele quase que não saiu do papel, porque na época, quando eu tinha pedido demissão, eu não tinha o dinheiro do fundo de garantia, não tinha nada. E aí eu simplesmente, tipo, peguei todo o restinho de dinheiro que eu tinha conseguido para desenvolver marca, desenvolver uma série de coisas. E eu nem sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu só sei que eu queria reunir meninas e para que essas meninas elas pudessem se ajudar, porque eu achava que as adolescentes tinham muitos questionamentos. E eu queria fazer isso na internet, né? Só que na época a internet ainda não era tão fácil assim. Na verdade, eu acho que muito do que eu queria fazer na época eu faço hoje com vocês e pelo canal também. E aí não deu muito certo. Aí, uns 3 anos depois, eu desenvolvi o WeCloset, que é um guarda-roupas compartilhado. E isso é uma outra história para a gente conversar e se aprofundar um pouquinho mais também. Mas eu acho que ainda não teve um negócio principal. Teve vários negócios que ao longo do tempo me ajudaram a me desenvolver assim como empreendedora e como pessoa também. Tá, a gente falou um pouco da Carolina empreendedora. Vamos falar um pouco da Carolina como pessoa? Sim. Conta mais ou menos como foram os últimos 3 anos da tua vida. Os últimos 3 anos da minha vida. Os últimos 3 anos da minha vida foram bem diferentes, digamos assim. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva e uma pessoa que acreditou muito, sei lá, que tudo fosse dar certo. E não que não deu certo nem nada do tipo, mas os últimos 3 anos eles fizeram com que eu tivesse que ter mais força e acreditar mais ainda nisso tudo, né? Porque em 2000 e... Vamos falar de 2017, então. Foi um ano bem complicado, assim, pessoalmente, porque foi um ano que eu queria muito seguir o meu sonho empreendedor. Na época eu trabalhava de carteira assinada, enfim, eu estava quase no final da faculdade também.
E, e esse sonho, essa vontade, esse desejo era muito grande e fazia com que eu me sentisse um pouco frustrada nos lugares que eu estava. Porque afinal de contas eu queria fazer outra coisa, né? Não que eu não gostasse, mas eu queria fazer outras coisas. E aí o que aconteceu? No verão de 2017, eu estava terminando um trabalho no Sebrae e eu era estagiária de lá na época. E aí eu decidi, bom, meu contrato já está terminando, então eu vou fazer outras coisas, vou colocar foco no meu negócio, né, no eCloset na época. E aí eu fui, assim também de novo, sem me planejar muito, eu só sei que eu tinha que ir. Na época eu tinha um sócio também, e aí o que aconteceu? Para eu conseguir focar um pouco mais, eu fui morar na casa desse sócio. E aí morávamos eu, ele e a esposa dele. Na verdade era só mais um lugar para eu ficar, para dormir, assim, para a gente conseguir focar um pouco mais, porque eu morava em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e aí ficava muito caro o deslocamento e eu perdia muito tempo também, eu ia e vinha. Então a ideia era que a gente ficasse mais próximos, assim, e também não gastasse tanto dinheiro, né? Nenhum de nós tinha muito dinheiro para ficar gastando. Só que o início de quem quer empreender, ele é bem difícil, principalmente com aquilo que eu estava propondo, né? O eCloset, ele é uma startup. E uma startup, ele trabalha com muitas incertezas. Então, eu precisava de um planejamento financeiro que pudesse me ajudar nesse período de validar essas incertezas, né? De buscar informações e ver se realmente aquele negócio era um negócio que daria certo ou não. E como eu não tinha me planejado, não foi exatamente isso que aconteceu. Então, lá no meio do caminho, coisas pessoais começaram a acontecer também na minha vida, na vida desse sócio, e fizeram com que a gente tivesse que pensar em um plano B. E aí, na época também eu namorava, meu namorado era de outro estado, e ficava bem complicado a gente, enfim, manter esse relacionamento de uma forma saudável, assim. Foi um ano bem difícil nesse sentido e foi bem desgastante também. Aí no meio do caminho eu tive um problema bem pontual com o meu pai. A gente pode falar sobre isso também um pouco mais num próximo vídeo, mas a minha relação com meu pai é uma relação um pouco complicada. Não que seja complicada, mas ela foi se perdendo conforme eu fui crescendo, assim. Hoje eu tento resgatar muito disso. Meu pai é uma pessoa que eu amo bastante, mas a gente tem muitos desafios e a gente sabe disso. Então, em 2017, a gente teve problemas bem importantes, que graças a Deus a gente conseguiu superar, mas foi algo que tirou bastante da minha energia. E aí, o que aconteceu? Eu fazia faculdade na época, eu tinha contas para pagar, eu morava com a minha mãe, e a minha mãe sempre me incentivou muito a seguir os meus sonhos, independente do que fosse e do quão louco fosse aquilo. E quando eu decidi seguir esse sonho empreendedor e não procurar um emprego formal, eu sabia que eu teria que me organizar financeiramente para eu pagar as minhas contas. Eu fazia faculdade, estava no penúltimo semestre da faculdade. Então, o que aconteceu? Ao longo do tempo, ao longo do primeiro semestre de 2017, as coisas começaram a ficar um pouco apertadas. E eu comecei a me desesperar, porque eu não tinha dinheiro para pagar tudo e, em hipótese nenhuma, eu queria colocar essa responsabilidade para minha mãe. Afinal de contas, eu já morava com ela. Afinal de contas, ela já pagava todas as coisas em casa e eu não achava justo que ela pagasse as minhas coisas pessoais também. E aí eu comecei, aí de novo, eu vi no empreendedorismo uma outra porta, uma outra chance de sair um pouco daquilo, de conseguir dinheiro para me manter. E aí foi quando eu inventei as chinelufas, que foi bem no período do inverno ali. As chinelufas eram como se fossem umas pantufas, e umas pantufas, chinelos misturado com pantufas, e foi super legal, assim, porque na época eu foquei bastante, eu consegui vender bastante também.
tinha uma saída, uma adesão bem boa, e aí foi isso que conseguiu me manter no primeiro semestre. Mas não era aquilo que eu queria fazer, né? Foi só uma oportunidade de tentar respirar um pouco, sair um pouco daquele sufoco que eu estava passando. E aí, em 2017, no segundo semestre, eu recebi a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu sempre admirei, que eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui, que foi ir para a Semente Negócios. A Semente é uma empresa de consultoria que trabalha com empreendedorismo inovador, empreendedorismo de impacto, e eu conheci eles no meio desse meu sopão aí empreendedor. Eles dão algumas capacitações e eu fui uma empreendedora que trabalhou com eles quando eu participei da Maratona de Empreendedorismo da URGS e do Startup RS também, que é um programa de desenvolvimento de negócios inovadores do Sebrae. E eu sempre admirei demais eles. Em 2017, eles abriram um processo seletivo para consultores. E aí eu tive a grata surpresa de passar no processo seletivo e de fazer parte desse time. E que foi, nossa, muito especial e muito importante realmente, porque eu estava muito fragilizada naquele período por várias coisas que aconteceram. Eu estava me sentindo muito insegura profissionalmente, pessoalmente, e lá foi o lugar que eu consegui encontrar uma família assim que pudesse me apoiar, que pudesse me chacoalhar e me dar uns tapas de vez em quando, assim, vamos lá, acorda, sabe? Então foi super importante também. E no final de 2017 eu comecei o meu processo de autoconhecimento e foi daí que surgiu o canal também, no início de 2018. Então, esse é só um pequeno resumo dos últimos anos para vocês entenderem, né, um pouquinho de mim, um pouquinho das coisas que se sucederam, né, até que eu chegasse aqui e criasse esse canal para a gente se conectar e para a gente conversar e refletir um pouco sobre as coisas da nossa vida. Bom, a gente já falou de 2017, 2018 e daí vamos falar um pouquinho de quais são os seus planos para 2019. Pelo que vocês perceberam, eu nunca fui uma pessoa muito planejada, né? Eu sempre fui uma pessoa determinada. Mas, assim, planejada eu nunca fui muito. A ideia de 2019 é que eu tenha intenção nas coisas que eu faço. No ano passado, o meu movimento do ano de 2018, ele foi muito um movimento de sair da minha inércia de não fazer nada, né? Que eu fiquei tão insegura, tão enclausurada em mim mesma, que ano passado eu só queria fazer as coisas. Esse ano, além de fazer, eu quero muito colocar intenção, propósito nas coisas que eu faço. E propósito quer dizer fazer as coisas de uma forma consciente, de uma forma proposital. E é isso que eu busco fazer nesse ano. Eu tenho muitas ideias, eu quero explorar mais esse lado empreendedor e dividir também através aqui do canal esse conhecimento e essa experiência que eu tenho também. Quero me aprofundar um pouquinho nas nossas conversas e no conteúdo que eu trago aqui para o canal. Tenho um sonho muito grande dentro de mim, que é fazer um segundo intercâmbio. Em 2013, eu tive a oportunidade de ficar um período no Canadá e eu sempre sonhei em morar fora. Então, esse ano, cada vez que passa o tempo, essa vontade vai crescendo, vai ficando ainda maior. E eu quero me planejar muito esse ano para ano que vem eu poder estar nesse lugar, estar tendo essa experiência de novo nesse intercâmbio. Eu ainda não sei qual é o país, eu estou em dúvida entre Nova York, Austrália e em algum lugar da Europa. Se você já foi para algum desses 3 lugares, por favor, coloque aqui nos comentários e me dê algumas sugestões. A ideia é que eu vá com o meu excelentíssimo e aí a gente possa ter uma experiência super legal também. Ano passado também foi um momento de muita gratidão, porque Deus colocou na minha vida uma pessoa muito especial e a pessoa que está gravando esse vídeo agora está me ajudando. E ele me ajuda não só gravando os vídeos, mas a superar todos os meus desafios. Então eu só tenho que agradecer as coisas e sou muito feliz. Então que 2019, assim como vai ser para mim, eu espero que seja para você um ano incrível também. Eu espero que através desse vídeo você possa ter me conhecendo um pouquinho melhor e eu vou ficar muito feliz se você vir falar comigo também e dizer quem é você.
eu sempre esqueço de pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem também, e compartilharem, e cutucarem, e fazer tudo o que tem que fazer. Então vamos lá, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com aquelas amigas que você acha que precisam ouvir isso, e vamos lá, né? Eu espero que 2019 seja um ano incrível e já tá sendo. Super beijo, te espero no próximo vídeo. Tchau!